falar do tema o éter divino é um desafio. E já de início gostaríamos de dizer que não pretendemos esquadrinhar os aspectos científicos do tema. Ao contrário, a nossa proposta é, através do éter divino, falar de uma lei moral. Uma lei que vigora em toda a criação infinita de Deus, que é a lei de adoração. Inscrita em nossa consciência, é impossível para todos aqueles que ainda conservam ao menos um pouco de sensibilidade, não olhar para a exuberância desse rio Amazonas e não ser movido de um sentimento de reverência espiritual, não ser envolvido por uma percepção de que há um Criador de todas as coisas, alguém que, com a sensibilidade de um artista e com a inteligência suprema, soube criar a exuberante obra diante dos nossos olhos. No entanto, por muitos séculos, os espíritos que evoluem na Terra foram envolvidos em um pensamento de antropomorfismo, incapazes de considerar uma força superior a eles próprios, resolveram equiparar o Criador à criatura. E em muitas civilizações, nas mais diversas religiões que a humanidade tem conhecido desde o surgimento da civilização, todos temos retratado o Criador como se fosse um ancião de barba, com um corpo físico, lembrando um ser humano. Retrato desse pensamento que perpassa os séculos é a pintura sublime de Michelangelo na Capela Sistina, na qual Deus é representado como um velho que estende o dedo e o homem, por sua vez, com a mesma forma, busca encostar no dedo da providência divina. A imagem é forte. E por mais que os espíritas, nós mesmos, procuremos vencer esse atavismo dos séculos, buscando imaginar um Deus que não seja corpóreo, basta um segundo de distração e nós voltamos a imaginar Deus como um velhinho sentado num trono. Nas nossas orações, nos momentos de dificuldade, naquelas horas em que a nossa sensibilidade aflora, como no momento em que avistamos o rio Amazonas. Em todas essas ocasiões, por um descuido, nós ainda imaginamos o Criador como um homem, um ser humano, corpóreo e, portanto, limitado. No entanto, no século XIX, sob a direção do Espírito de Verdade, abriu-se um novo capítulo na história da evolução do pensamento religioso. Sim, o pensamento religioso foi convidado
a subir alguns degraus, a abandonar pensamentos e concepções que, se foram úteis no passado, não mais atendem os nossos anseios. Não mais. Foi então que a pleiade do Espírito de verdade manifestou-se de forma exuberante para educar o nosso pensamento, o nosso olhar e, sobretudo, o nosso coração. Inaugurou-se então esse novo capítulo, no qual Deus deixa de ser visto como um ser corpóreo. Deus deixa de ser visto como um rei da Idade Média. Deixa o rei Arthur no lugar dele. Deus não tem nada a ver com o rei Arthur. Deus não senta num trono. Deus não tem cabelo branco, não tem barba, não tem olho, não tem boca, não tem mão. O que propunha então a magistral obra de Allan Kardec para o pensamento religioso humano? E aqui a grande dificuldade. Porque o Espiritismo propõe um avanço tão profundo e tão significativo, que ele parece não ter qualquer relação com o sentimento religioso. Uma vez que a religião na Terra é vista como um conjunto de sacerdotes, um conjunto de templos de pedra, um conjunto de rituais e de dogmas. No entanto, os espíritos luminosos, sobre a égide do Espírito de verdade, vinham revelar aos encarnados que, acima das concepções mesquinhas dos seres humanos, estava a inteligência suprema, o amor infinito da criação, que governa, preside e vive no mundo conosco, embora não se limite à própria criação. Deus surgia de uma nova maneira. E os seres humanos eram convidados a um novo estágio da lei de adoração, a um novo estágio. O Espiritismo é um convite a uma nova proposta de adoração. Uma adoração puramente espiritual, que nós almejamos, que nós nos esforçamos por concretizar. Nessa nova proposta de adoração, não há vestimentas especiais. Você pode estar de chinelo e bermuda no calçadão, em frente ao rio. Não há dogmas nem rituais específicos, porque você pode orar a Deus no silêncio e na solidão do teu quarto. Não há hierarquias, porque todos somos filhos de Deus, dignos do seu amor, do seu cuidado, da sua sublime providência divina. Não há um excluído, porque os filhos de Deus não são medidos pelas características do seu corpo.
Nessa nova proposta, surge então um conceito fundamental para todos nós. Mas antes de abordar o éter divino, que é a proposta do Espiritismo para a transformação do pensamento religioso humano, é preciso começar pela questão número 13 de O Livro dos Espíritos. Na questão número 13, Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, não teve princípio, nem terá fim. É infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Não há uma criatura capaz de ser tão bom e tão justo quanto Deus. Temos ideia completa dos seus atributos? É isso aqui que resume todo o caráter de Deus, todos os seus atributos? E os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Com essa questão, abria-se para o mundo uma nova porta de religiosidade, um novo estágio de experimentação e de vivência da lei de adoração. Deus agora não é um rei da Idade Média que julga e envia para uma região chamada inferno. Temos agora um ser infinitamente inteligente, mas infinitamente bom e justo. Você já imaginou um ser infinitamente bom? Pense em uma pessoa boa. Tente imaginar uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco Cândido Xavier, uma Irmã Dulce e tantos anônimos, pessoas que são bondosas, que entregaram suas vidas a serviço do próximo. A bondade dessas criaturas representa o mesmo que você pegar um copo d'água e encher no Rio Amazonas. A bondade de uma criatura é como um copo de água diante do Rio Amazonas. Deus é infinitamente bom. Com esses atributos, todos éramos convocados e todos agora somos convocados a uma nova experiência com Deus,
Porque agora, nas nossas preces, é preciso entender que nós estamos dialogando com uma inteligência infinita, que às vezes nós subestimamos Deus. Mas é também preciso entender, nas nossas preces, que nós estamos conversando com aquele que mais ama no universo. É diferente. É diferente. Feitas essas considerações, nós podemos iniciar a nossa viagem para entender o éter divino. Hoje é mais fácil falar do fluido cósmico, do éter divino, do que na época de Kardec. Porque hoje você se comunica aqui em Macapá com uma pessoa no Japão através do seu WhatsApp. Milhares de pessoas estão nos assistindo agora por essa transmissão pelo Facebook. Estão a milhares e milhares de quilômetros de distância e podem nos ouvir e podem nos ver. Hoje nós sabemos, através dos filmes, das fotografias, que a Terra é um minúsculo ponto no universo. Todos sabemos. Não temos mais a visão ingênua de que Deus criou a Terra e algumas estrelinhas no céu para enfeitar a noite. Pelo contrário, a Terra é um simples grãozinho de areia numa extensão monumental de praia. Um grãozinho, uma pequena flor em um jardim colossal. E sendo assim, Kardec pergunta na questão número 17: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Não. Porque nós achamos que princípio das coisas é o princípio da Terra. Ou achamos que princípio das coisas é o Big Bang. Isso não é o princípio. Não é o princípio de tudo. Então, é dado ao homem, ao ser humano, conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. É bom dizer isso aqui, para que nós abordemos o tema, o éter divino, com humildade. Ao encarnado não é dado conhecer todas as coisas. Há um limite para a investigação humana e nós precisamos entender e respeitar esses limites. Kardec então pergunta na questão 21: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? E os Espíritos respondem: só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Mas quem está respondendo isso aqui é a pleiade do Espírito de verdade. É bom isso, para que a gente tenha mais humildade. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, estou lendo essa questão só por causa dessa frase, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Esquece o que está falando sobre matéria. Vamos pensar que está falando aqui sobre Deus. O que os Espíritos estão nos mostrando é um Deus ativo, que nunca para.
Nunca para. Ele está sempre agindo e atuando, porque alguns possuem uma crença de que Deus criou o universo e tirou férias e foi para alguma ilha. E o universo está funcionando sozinho por leis automáticas e mecânicas. Não. Deus age incessantemente e ininterruptamente. Em linguagem popular, Deus não dorme. Deus não dorme. Mas outro ponto que os Espíritos nos ensinam: Deus é um modelo de amor e caridade. Amor e caridade. Como pode Deus ser modelo de caridade? O que significa isso? Esse é um desafio até para nós espíritas, porque nós imaginamos que Deus é apenas um modelo de justiça. E Ele é. E Ele é modelo de justiça. Aliás, Deus é modelo de tudo, né? Ele é soberanamente justo. Mas nós imaginamos que Deus é só lei de causa e efeito. E não imaginamos que Deus é modelo de caridade. Então eu te pergunto, se você tem um agasalho, se bem que aqui usa agasalho? Não, né? Bom, mas lá na minha terra, Minas Gerais, a gente usa agasalho, porque lá tem frio, costuma esfriar, né? Em Curitiba também. Então, nesses lugares onde usam agasalho, às vezes algumas pessoas carentes não têm o agasalho. Então você olha para aquele agasalho que está no seu guarda-roupa, que você não usa, e você fala assim: eu vou fazer uma caridade. Caridade. Aí você pega o agasalho, vai para a rua e vê alguém que está passando frio e entrega aquele agasalho por um ato de bondade. E todos nós aqui chamamos isso de caridade. Hoje mesmo, todos nós, ao entrarmos aqui nesse teatro, fomos convidados a doar 1 quilo de alimento, porque é a nossa caridade para aqueles que não têm o que comer. Pense em algo. Deus faz caridade? Não estou perguntando se Ele faz justiça, não. Porque justiça a gente sabe que Ele faz. Soberana, infinita e perfeita. Faz caridade? Faz. Deus não só faz caridade, Ele é o modelo da caridade no universo. Significa que não tem nenhum espírito na criação infinita mais caridoso que Deus. Então, quando você ora a Deus, você ora pedindo a caridade dele? Não? Então começa. Começa a pedir a caridade e o amor, porque Ele é modelo de amor e de caridade. Estamos forçando esse ponto? Vocês vão entender por quê. Que vai chegar um momento que nós vamos falar do fluido cósmico e tem 2 características do fluido cósmico e eu gostaria que todos se lembrassem da questão 21 do Livro dos Espíritos, que é essa que eu li. Questão 21. Deus, segundo os Espíritos superiores, é modelo de amor e de caridade. Porque nós sabemos, pela questão número 1, que Deus é inteligência suprema. Nós já sabemos isso. Questão número 1.
Mas a questão 21 nos ensina outra coisa, que além de inteligência suprema, Deus é modelo de amor e de caridade. Ou seja, Deus é amor infinito, Deus é caridade infinita. Dá o que pensar isso. Nós vamos voltar na questão 21. Agora vamos falar sobre a criação. Na questão 22, Kardec faz uma pergunta inteligente aos espíritos. Ele diz assim, ele está no século XIX. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, ou seja, tem extensão, ocupa espaço. Isso aqui é um corpo extenso, ele ocupa espaço. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, ou seja, o que eu pego, o que eu cheiro, o que eu sinto gosto, o que eu escuto, o que eu vejo, os sentidos. Impressiona algum sentido físico. O que é impenetrável, que na época acreditava-se que a matéria é impenetrável. E parece que é, né? Eu não consigo enfiar minha mão aqui dentro. Parece que é impenetrável a matéria. São exatas essas definições? Kardec está fazendo uma pergunta desafiadora, porque a ciência dizia que a matéria era isso. Olha o que os espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Então, os espíritos sutilmente estão dizendo assim, da matéria que vocês conhecem, olha só. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Hoje nós já sabemos disso. Hoje a própria ciência sabe disso. Há partículas da matéria que não ocupam espaço. Então você não pode hoje definir a matéria como aquilo que você toca, que você vê, que é impenetrável. Não tem como definir matéria mais assim. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade. Hoje nós vivemos num mundo em que fica um pouquinho difícil você dizer que é materialista. Quando alguém diz assim, eu sou materialista, tu pergunta assim, o que é matéria? O que é matéria? Pensa nisso. Você liga a sua televisão em qualquer canal e assiste a um programa. Como que esse programa veio parar na sua televisão? Eu me lembro de uma história que a minha avó me contou, quando chegou a televisão, lá na cidade do interior de Minas Gerais. Então eles compraram a televisão, não é? Quando ligaram a televisão, era um programa assim, da antiga TV Tupi, e que tinha um apresentador. Ligou aquele apresentador falando, aí as irmãs, né, as outras irmãs, uma começaram a olhar para a outra e viram que o apresentador estava todo arrumado e elas estavam mal arrumadas. Aí elas ficaram assim envergonhadas, né? Uma olhando para a outra, meio constrangida. No dia seguinte, quando elas foram assistir o programa, eles fizeram escova no cabelo, colocaram uma roupinha nova e tudo, né? E uma comentou com a outra assim, nossa, meu Deus, esse homem aqui na nossa casa, né? Vamos ficar arrumada. Porque elas tinham a impressão de que a pessoa entrou dentro da casa delas. Como que esse programa chegou? Ele caminhou pelas ondas de rádio, nós já sabemos, ondas de televisão, ondas eletromagnéticas, e você consegue pegar? Você consegue pegar a onda que sai de um celular e está comunicando com alguém lá em Brasília, agora?
Nós estamos transmitindo isso aqui para o mundo inteiro. Você consegue pegar as ondas que estão saindo ali da câmera? Então, que matéria é essa? E aí eles perguntam, Kardec pergunta, o que é o Espírito? Questão 23, é o princípio inteligente do universo. Olha só. Princípio inteligente do universo. No entanto, a questão 27, Kardec pergunta, há então dois elementos gerais do universo? A matéria e o Espírito? Sim. E acima de tudo, Deus. Ou seja, Deus está acima da matéria e acima do Espírito. O Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Então, olha como os Espíritos estão nos convidando a subir alguns degraus no pensamento religioso. Os próximos passos da evolução do pensamento religioso na Terra. Nós saímos da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para outra Trindade, Deus, Espírito e matéria. Os elementos constituintes de tudo o que existe. Tudo o que existe é matéria, ou é Espírito, ou é Deus, que não é nem matéria, nem Espírito. Mas, ao elemento material, tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o Espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue do elemento material por propriedades especiais. Olha isso. O fluido cósmico se distingue do elemento material por propriedades especiais. Olha só. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. E suscetível pelas inumeráveis combinações com a matéria e sob a ação do Espírito, porque tudo que existe precisa de uma ação inteligente, a ação do Espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Uma parte mínima. Vamos fazer um exercício agora. Digamos que você entre num avião, não é nem da TAM, nem da Gol, nem da Azul, um avião sideral. Ele não anda a 850 km por hora, ele anda a 300.000 km por segundo. É um avião rapidinho assim. Se você não colocar o cinto, você perde o corpo. Imagina esse aviãozinho. Ele sai da Terra a 300.000 quilômetros por segundo. Pensa nisso. Daqui até a Europa deve ser uns 2.500 quilômetros. Eu estou falando 300.000 quilômetros por segundo. Para chegar no sistema solar mais próximo do nosso, você vai demorar 42 anos. Esse é o mais próximo da gente. Já imaginou? Então era uma moça falando assim, boa tarde, estamos aqui para o nosso voo ao sistema de
capela. Acomodem-se bem. O tempo em capela está ótimo. Nossa viagem vai durar 42 anos. Já pensou? Então, o que nós conhecemos? O que nós conhecemos? É isso que os Espíritos estão dizendo. E aí prosseguem os Espíritos. Kardec foi tão inteligente que ele ficou, mas o que é esse fluido? Né? Porque o fluido, ele lembra uma energia, alguma coisa assim imponderável. E na época, o que estava surgindo de imponderável assim, que a ciência estava pesquisando? Eletricidade, magnetismo. Era o desafio da ciência da época de Kardec. Tanto que o século XIX se encerra com James Clerk Maxwell, formulando as leis do eletromagnetismo. Então Kardec pergunta, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Não é? Porque você pega a eletricidade, pega, é só enfiar o dedo na tomada, você vai pegar. Mas eletricidade ocupa espaço? Eletricidade é impenetrável? É diferente da matéria que nós conhecemos. Mas se você colocar o dedinho lá, você sente. Não experimente em casa, tá, gente? Não faça isso. Aí os Espíritos respondem, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Aí aqui a gente começa a entender. Que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ou seja, é uma sutileza, um estado sutil, que não é a matéria. Então, essa era a maneira como os Espíritos estavam tentando explicar para aquela época. Aí o Kardec faz a pergunta 28. Ele pergunta assim, olha, se o Espírito é alguma coisa, porque Espírito, gente, é alguma coisa. Ele é feito de alguma coisa. Ele é alguma coisa. Não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Porque Kardec está usando o conceito aqui de matéria no sentido filosófico. Matéria como substância, porque Aristóteles já havia nos ensinado isso. Existe uma diferença entre forma e matéria. Quer ver? Eu posso fazer um cavalo de madeira, de pau. Eu posso fazer um cavalo de pedra. A forma é de um cavalo, mas qual que é a substância? Num é pedra, no outro é madeira. Eu posso fazer um cavalo de cristal. Então existe uma diferença entre forma e matéria. Matéria é a essência, a substância. Se eu falo um bolo de fubá, qual que é a matéria? Fubá. Essa que é a ideia aqui. Então o Kardec está perguntando, vamos evitar a confusão? Vamos chamar de matéria inteligente ou substância inteligente e substância espiritual. O que vocês acham? Aí os Espíritos falam assim, as palavras pouco nos importam. As palavras pouco nos importam. Eu já ouvi gente dizendo que Kardec está ultrapassado porque usa a palavra fluido. Mas você está preocupado com a palavra ou com a ideia? Olha o que os Espíritos respondem. As palavras pouco nos importam. Importa pouco, um pouquinho. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderes. Porque para que existe linguagem? Para a gente se entender.
Então, se você cria uma linguagem para desentender, a linguagem perdeu o objetivo. E às vezes a gente vê criaturas que ficam meses, anos, discutindo cada uma palavra. Troca a palavra. O importante é entender a ideia. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não fere os vossos sentidos. Não é? É igual o caso de uma pessoa, um estrangeiro que chegou aqui no Brasil. Aí ele chegou no hotel e perguntou: o número do meu quarto, por favor. Aí fez o cadastro, mostrou: seu quarto é 66. Ele falou: é meia? Mas o que é meia? Meia é 6. Ah, meia é 6. Então, 66, 66. Ah, que bom, perfeito. Aí pegou o cartão e falou assim: eu estou querendo ir ao cinema, mas eu sou estudante. Ele falou: ah, então você paga meia. Aí falou: é 6? Não, meia é metade. Não, meia é 6 ou é metade? Aí, não, meia é metade. A meia é metade. Meia é metade. E que hora que é o filme? Você pode olhar para mim? Ah, tá, o seu filme é 5:30. Ah, então 5 mais 2,5. Porque meia não é metade? Não, 5:30 é 5:30. Oh, mas meia é o quê? Não, meia é 30. Perceberam? Então, esse cuidado nós temos que ter com a linguagem, né? As palavras pouco nos importam, né? Ainda bem que o estudante estrangeiro não falou da meia que usa com sapato, né? Ele falou: a meia, não, meia para usar com sapato. A matéria, olha só isso aqui, questão 29. Para a gente chegar no fluido cósmico, tem que correr aqui. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis. Ponderável é: eu toco? Toda matéria é aquilo que eu posso tocar? Será? Da matéria como a entendeis? Sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Ou seja, gente, você não consegue tocar o fluido universal. Ele é imponderável. Você não mede, ele não pesa, você não consegue medir, você não tem régua, não consegue tocar, nem ver, ele é imponderável. Tão imponderável que a gente acha que ele não existe. Isso é importante. Então, primeira característica do éter divino: o éter divino é imponderável. Então, um grupo de cientistas resolve se reunir para medir com algum aparelho o éter divino. Vai funcionar? Nós já vamos ligar para eles e dizer assim: escuta, gente, não vai funcionar. Não precisa vocês gastarem milhões de dólares, porque não vai funcionar. Questão 29 do Livro dos Espíritos. O éter divino é imponderável. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. O fluido, o éter divino é imponderável, mas ele gera toda a nossa matéria. Olha o desafio. Olha o desafio. Questão número 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte universal? Essa pergunta foi feita em 1856,
porque o Livro dos Espíritos saiu em 1857, 55, 56. Olha o que os Espíritos respondem: não há vácuo. Somente agora, em meados do século XX, comprovou-se que não existe vazio em lugar nenhum. Não existe vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Pode pegar telescópio, microscópio, tudo quanto é instrumento material. Você não consegue medir com instrumentos materiais essa matéria sutil que preenche todo o espaço universal. Ou seja, não existe vazio. Acontece que a ciência hoje já comprovou isso, através de um experimento que eu vou falar rapidamente, chamado efeito Casimir. O que significa isso? Aqui no Rio Amazonas, quando os navios grandes vão navegar, eles têm que tomar um cuidado, todo mundo sabe disso. Eles não podem se aproximar muito um do outro. Por quê? Porque se você tem um navio próximo do outro, você tem mais água do lado de cá e mais água do lado de cá, e pouca água entre eles. Então a pressão que existe fora dos navios faz com que os navios sejam empurrados em direção ao outro. Então, quando dois navios aqui se aproximam muito, se aproximar muito, a água faz com que eles choquem, mesmo parados. Isso nós sabemos. Nós sabemos isso desde Arquimedes. É recente isso, tem só uns 3.000 anos que nós sabemos isso. Qual o experimento que foi feito? Pegaram duas... Eu vou falar isso metaforicamente, porque o experimento é muito mais sofisticado, não vou gastar tempo aqui explicando o experimento. Mas pegaram basicamente duas plaquinhas bem fininhas, imagina isso, uma plaquinha bem fininha, e colocaram as duas no vácuo absoluto. Vácuo. Para quê? Para aproximar uma plaquinha da outra. Se o vazio existe, você pode aproximar o quanto você quiser. Não tem nada. Então, não tem nada do lado de cá, não tem nada do lado de cá, e não tem nada no meio. Então pode aproximar. Acontece que, quando aproximaram, as plaquinhas juntaram, revelando que no vácuo existe um campo de energias flutuantes, para dizer bem simples, né? Vamos simplificar. E empurrou as plaquinhas, ou seja, não existe vazio. Então, Higgs formulou uma teoria que é um desenvolvimento da física quântica, e postulou o campo de Higgs, e todo mundo aqui acompanhou, alguns anos atrás, a confirmação, quando descobriram o bóson de Higgs, a confirmação de que Higgs estava certo. O que Higgs diz na sua teoria? Todo o universo está banhado por um oceano de energia chamado campo de Higgs, que é um mar, é um rio Amazonas. Nós estamos mergulhados nesse mar, nesse rio, e a matéria surge e desaparece, oscila, surge e desaparece. Não há vazio. Não há vazio. E cuidado, o campo de Higgs não é o fluido cósmico, é uma modificação do fluido cósmico. O fluido cósmico
é mais sutil ainda, é mais imponderável ainda que o campo de Higgs. Muito mais sutil. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. No livro Céu e Inferno, no capítulo destinado ao céu, item 2, Kardec diz assim: as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro. Toda vez que alguém fala de inferno, purgatório e paraíso, tem um duplo erro. Primeiro erro, considerar a Terra centro do universo. Esse é o primeiro erro. Como é que eu posso falar de um céu? Céu de quê? De Júpiter? De Mercúrio? Da Terra? Mas não, da Terra. Mas a Terra é o centro do universo? Um erro. Qual que é o outro erro? Considerar o universo limitado à região dos astros. Que você está vendo. Que você está vendo. Agora, eu vou voltar um pouquinho, só para dar assim aquela dorzinha de cabeça. Lembra aquele avião que anda 300 mil quilômetros por segundo? Se você pegar esse avião, tem galáxias que estão tão distantes da nossa, que você demora bilhões de anos para chegar nela, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, você entra perfeito, é o fluido cósmico, gente. Felipe, deu certinho o efeito que nós combinamos. Sentiram aí? Viram? Tomaram um susto, né? Ele tem essa cara, luminoso mesmo, é assim, viu? Então, você demora bilhões de anos, você entra nessa nave, espírito imperfeito, quando você chega lá, você já é espírito puro. Então, tudo que é criado vem do éter divino, e tudo que morre, a forma, né? A substância, retorna ao éter divino. Nós estamos falando da matéria, não do espírito. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, porque ele vai se materializando. Então, o fluido cósmico, ele se materializa, né? Que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos, como um oceano imenso. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não existe fora do éter divino. Toda a criação infinita está dentro do éter divino, mergulhada no éter divino. E depois do infinito começa Deus. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e perpetua em cada globo conforme a condição dele. Olha que interessante. Aí o Galileu diz assim: até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação, porque o mundo espiritual também é gerado pelo éter divino, só que é uma matéria mais rarefeita.
e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo de criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito. Isso é o Galileu dizendo: gente, eu não posso falar, não posso ensinar muito, em virtude da minha própria ignorância. Olha só a humildade do espírito. E também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões. Ou seja, não era permitido falar ainda. Se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Olha que interessante. Olha, eu não posso falar, mas aqui eu já estudei. Aos que desejem religiosamente conhecer, olha só, aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras. Ou seja, não vai construir um sistema aqui para ficar brigando com os outros. Porque é como se ele estivesse dando umas pinceladas, ele não está abordando completamente o tema. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Ou seja, Galileu não podia falar da evolução do princípio inteligente até se tornar espírito, porque esse tema era um tabu na época. Era um tabu. Hoje nós já podemos falar. Não é? Ele continua: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter divino as forças que presidiram as transformações da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. As leis, está tudo no fluido cósmico. Todas as leis divinas estão no fluido cósmico, no éter divino. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de... Aí ele vai dar uns nomes aqui, que são modificações do fluido cósmico. Essas forças, que hoje nem se chamam mais força, já chamam de campo, mas o nome não importa, importa a ideia. Tudo são modificações do fluido cósmico. Pode falar? Gravidade. Gravidade é uma modificação do éter divino. Coesão, a força forte e fraca que une as partículas no átomo. Afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. São alguns nomes na Terra das forças que derivam do éter divino. Então todo mundo viu a eletricidade, foi uma demonstração que os Espíritos nos deram do éter divino. Só para a gente ter uma aula prática. Ainda bem que ninguém tocou, né? Senão sentia um choque. Em outros mundos, agora olha o que o Galileu vai dizer. Isso é o que vocês conhecem, mas em outros mundos, essas forças derivadas do éter divino, se apresentam sobre outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra. E na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar como é o crustáceo, o camarão, no fundo do oceano, para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Maravilhoso isso, né? E por fim,
falamos aqui do éter divino, como dissemos no início, para que possamos ter uma melhor compreensão de Deus e da providência divina. No capítulo intitulado Deus, porque o livro A Gênese é um livro sobre Deus, Kardec usa todos os recursos da ciência da época para tentar compreender mais e melhor Deus. No capítulo Deus tem o item 20 em diante, intitulado A Providência, a providência divina. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender a solicitude de Deus, a caridade de Deus, o cuidado que Deus tem para com seus filhos, como uma mãe que vela pelos filhos. Então Kardec escreve assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. O que é solicitude? É estar disponível, é cuidar, é amparar, é alimentar, é acompanhar, é educar, é dirigir. Então o que o Kardec está nos dizendo? Que o Deus que o Espiritismo nos ensina é um Deus presente, atuante nas nossas vidas. Solícito. Por quê? Porque Ele é amor infinito, Ele é caridade infinita. E Ele é inteligência suprema. Ele, Deus, está em toda parte, tudo vê, a tudo preside. Quem preside? Quem é o presidente do universo? É Deus. Mesmo as coisas mais mínimas, é nisto que consiste a ação providencial. Aí o Kardec põe entre parênteses assim: como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta interrogação, que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Tem gente que pensa assim, que a providência divina foi só ter criado leis gerais, mas que Ele não se imiscui nos menores gestos, nos menores pensamentos e sentimentos, nos menores atos da nossa vida. Kardec vai criticar esse pensamento. Que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis. Ou seja, um universo automático. É como se fosse um sistema de banco. Ele funciona automático. E Deus tirou férias, né? As quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja a intervenção incessante da providência. Ou seja, isso é uma providência mecânica. Criou leis e as leis são mecânicas. Aí o Kardec vai dizer assim: no estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, eles imaginam também que Deus é limitado e circunscrito. E aí ele vai desenvolver o que nós já falamos no início, do Deus corpóreo. Aí ele diz assim: suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo sem inteligência esse fluido, ele atuaria somente mecanicamente, por meio apenas de forças materiais. Mas, porém, se supusermos que esse fluido está dotado de inteligência, de faculdades perceptivas
e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e com liberdade. O fluido verá, ouvirá e sentirá. Com isso, Kardec estava, com o auxílio dos espíritos superiores, nos ensinando que o éter divino é o veículo de transmissão do pensamento e do amor de Deus. Portanto, falar do éter divino é dizer que todos nós estamos mergulhados em Deus. Ele está aí preenchendo todas as células, todos os átomos do seu corpo. Depois que eu li isso aqui, eu parei de fazer prece assim, ó. Deus, por que você está olhando para cima? Eu estou treinando agora a fazer prece assim, ó. Deus, Pai. Por quê? Percebeu? Ou então assim, Pai, o Senhor está aqui. Por que Ele está aqui agora? O Criador Todo-Poderoso está nos vendo agora. Sorria, você está sendo filmado. Ele está te sentindo. Cada movimento dos átomos do seu corpo, Ele está sentindo. Cada pensamento e cada sentimento que você tem é no fluido. As propriedades do fluido perispirítico nos dão essa ideia. Aí ele diz assim, como é que Kardec conclui? Temos constantemente, sob as vistas, um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um Espírito. Gente, chega de imaginar Deus velhinho de barba sentado numa cadeira. Deus está no éter divino. O rio Amazonas é uma modificação do éter divino. Então ele está todo ocupado por Deus. Tudo está ocupado por Deus. E crede-me, no mais profundo da tua consciência espiritual está a inteligência divina. Deus está te observando e em constante comunicação com você. Embora nós ainda, em razão da nossa evolução deficiente, não tenhamos sensibilidade ainda para perceber isso. Eu queria terminar então com um poema de Augusto dos Anjos. Um poema que resume essa fala de 1h30. Matéria cósmica. Glória à matéria cósmica. A energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo, faz parte do mundo o ódio ignoto, o éter divino, onde Deus grava
a história do destino dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Muito obrigado, Amapá. Um abraço para todos.